Você acha que entende fé? Você acha que fé é acreditar em algo sem evidência? Você acha que fé é esperança de que algo aconteça no futuro? Você acha que fé é sentimento religioso de confiar num Deus externo? E tudo isso está errado, completamente errado. E enquanto você entende fé erroneamente, você não consegue usá-la. Você não consegue manifestar com ela. Você fica preso em esperança vazia, em desejos que não se concretizam, em orações que parecem não ser respondidas. Mas eu vou te revelar agora o que Neville Goddard descobriu sobre fé que vai mudar tudo. Fé não é crença em algo externo. Fé é a substância real das coisas que ainda não se manifestaram. Fé é literalmente a matéria-prima da criação. Neville descobriu algo nas Escrituras que a maioria das pessoas lê, mas não compreende. Hebreus 11:1 diz: Fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A maioria interpreta isso poeticamente, metaforicamente. Mas Neville descobriu que é literal. Fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer. Fé é a própria substância da qual a coisa é feita antes de se tornar física. Tudo o que existe no mundo físico primeiro existiu como fé, como substância invisível na consciência de alguém. E então, através da lei de manifestação, essa substância invisível se solidificou em forma física. Fé é o ingrediente. Fé é a matéria-prima. Fé é aquilo de que tudo é feito antes de ser feito. Nos próximos 42 minutos, eu vou te mostrar exatamente o que isso significa e como usar. Porque quando você entende que fé é substância real, não esperança vazia, tudo muda. Você para de mendigar ao universo para te dar coisas. Você para de esperar que algo externo aconteça. E você começa a entender que você já tem a substância de tudo o que deseja dentro de você agora. Você só precisa saber como trabalhar com essa substância, como moldá-la, como permitir que ela se solidifique em forma física. E quando você aprende isso, quando você realmente domina a fé como substância, você se torna criador consciente, não um esperançoso, mas um criador. E olha, eu sei que isso soa místico demais, soa abstrato demais. Como fé pode ser substância? Substância é algo sólido, tangível. Fé é sentimento interno. Como podem ser a mesma coisa? Mas Neville descobriu que tudo o que parece sólido no mundo físico começou como substância invisível na consciência. A cadeira onde você está sentado começou como ideia, como imagem na mente de alguém. Aquela imagem, aquela fé de que a cadeira poderia existir, era a substância da cadeira antes dela existir fisicamente. E através de ações guiadas por aquela fé, a cadeira se manifestou. Mesmo o princípio se aplica a absolutamente tudo, incluindo sua vida. Sua vida atual é manifestação da fé que você teve até agora. Não fé religiosa, mas fé como substância de consciência. O que você acreditou profundamente sobre si mesmo, sobre dinheiro, sobre amor, sobre possibilidades, essa foi a substância que se solidificou em suas circunstâncias atuais. Se você teve fé em limitação, fé em escassez, fé em não ser suficiente, essa fé foi a substância que criou experiências de limitação, escassez e inadequação. E se você quer mudar suas circunstâncias, você não muda as circunstâncias diretamente. Você muda a fé. Você muda a substância invisível. E então, novas circunstâncias se solidificam automaticamente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas tem fé nas coisas erradas. Elas têm fé profunda em limitações. Fé em que as coisas são difíceis. Fé em que elas não são suficientes, e essa fé, essa substância de limitação, está constantemente criando experiências limitadas. Então elas dizem, eu tentei ter fé, não funcionou. Mas não foi que fé não funcionou. Fé sempre funciona, sempre.
O problema é que a fé delas estava na coisa errada, estava em limitação, não em possibilidade. E fé em limitação cria limitação perfeitamente. Então, fé funciona, sempre. A questão é, em que você está tendo fé? Neville ensinava que você tem fé o tempo todo. Não é algo que você precisa desenvolver do zero. Você já tem. O problema é que sua fé está direcionada inconscientemente. Você tem fé profunda em coisas negativas sem perceber. Fé de que você vai falhar. Fé de que as pessoas vão te machucar. Fé de que dinheiro é difícil. E essa fé está operando como substância, criando experiências que correspondem. Então, seu trabalho não é desenvolver fé. Seu trabalho é redirecionar a fé que você já tem. De negativo para positivo. De limitação para possibilidade. De medo para amor. E quando você faz isso, quando você conscientemente direciona sua fé, você se torna mestre criador. E aqui está a parte revolucionária. Fé não precisa de evidência externa para existir. Na verdade, fé verdadeira existe antes da evidência. Fé é o que cria a evidência. A maioria das pessoas tem isso invertido. Elas pensam, quando eu vir evidência, então terei fé. Mas isso não é fé. Isso é constatação de fato. Fé verdadeira é ter a substância da coisa antes de qualquer evidência física. É saber que já é seu, na substância invisível, mesmo que ainda não se manifestou no mundo visível. E é essa fé, essa certeza da substância invisível, que causa a manifestação visível. Então fica comigo porque eu vou te mostrar exatamente como entender fé como substância. Como identificar em que você está tendo fé agora inconscientemente. Como redirecionar sua fé deliberadamente. E como usar fé conscientemente como ferramenta de criação. Porque quando você domina isso, quando você realmente entende que fé é a substância das coisas invisíveis, você nunca mais se sente impotente. Você nunca mais espera que algo externo te salve. Porque você sabe que você já tem a substância de tudo o que deseja. E você sabe como trabalhar com essa substância para manifestar qualquer coisa na realidade física. Agora, vamos mergulhar profundamente em como fé realmente opera como substância criativa. Porque até você entender o mecanismo, você não pode usá-lo deliberadamente. E o mecanismo é ao mesmo tempo simples e profundo. Fé é substância, porque fé é consciência assumida. E consciência assumida é a substância da qual toda a realidade é feita. Deixa eu quebrar isso para você, de forma que fique cristalino. Tudo o que existe começou como consciência. Antes de haver mundo físico, havia consciência. A consciência é primária. O mundo físico é secundário. O mundo físico é consciência solidificada, consciência condensada, em forma. Então, quando você tem fé em algo, quando você assume a realidade de algo na sua consciência, você está criando a substância daquela coisa. Você não está apenas esperando que ela apareça. Você está literalmente criando o material do qual ela é feita. E quanto mais forte sua fé, mais densa a substância. E quanto mais densa a substância, mais rápido ela se solidifica em forma física. Pensa assim, fé é como argila. Quando você tem fé em algo, você está moldando argila invisível na forma daquilo. A forma existe primeiro na argila invisível da sua consciência. Então, através da lei de correspondência entre interno e externo, aquela forma invisível se manifesta como forma visível. Então, fé não é passiva. Fé é ativa. Fé é literalmente você moldando substância criativa na forma do que você deseja. E quando a forma está completamente moldada na substância invisível, ela aparece no mundo visível automaticamente. Neville explicava usando o exemplo de construir casa. Antes da casa física existir, existe projeto. O projeto é a fé do arquiteto.
É a substância da casa antes dela existir fisicamente. E sem o projeto, a casa não pode ser construída. O projeto vem primeiro. Sempre. Da mesma forma, sua fé sobre qualquer área da vida é o projeto. Se você tem fé em abundância, você tem projeto de vida abundante. Se você tem fé em escassez, você tem projeto de vida escassa. E sua vida física é simplesmente a construção seguindo o projeto da sua fé. E aqui está o que a maioria não entende. Você não pode construir casa sem projeto. Você não pode manifestar realidade sem fé. Fé não é opcional. Fé é necessária, porque fé é a substância. Mas você está sempre tendo fé em algo. A questão é, em quê? Se você tem fé em limitação, você está criando substância de limitação. E vida limitada é manifestada. Se você tem fé em possibilidade, você está criando substância de possibilidade. E vida expansiva é manifestada. Fé sempre opera, sempre cria. A única questão é o que está criando. Agora, como você identifica em que você está tendo fé agora? Olhe para seus resultados. Seus resultados são manifestação perfeita da sua fé. Se você está constantemente lutando com dinheiro, você tem fé profunda em escassez financeira. Não fé consciente. Você conscientemente quer abundância, mas subconscientemente, profundamente, você tem fé em que dinheiro é difícil, escasso, elusivo. E essa fé subconsciente é a substância que está criando suas experiências financeiras. Se seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma, você tem fé em que relacionamentos terminam assim. Essa fé é a substância que cria esse padrão. Então, seus resultados revelam sua fé real. Não a fé que você pensa que tem, mas a fé que você realmente tem no nível de substância. E se você não gosta dos seus resultados, você não luta com os resultados. Você muda a fé. Você muda a substância. Você muda o projeto. E novos resultados se manifestam automaticamente porque você mudou aquilo do qual eles são feitos. Você mudou a substância criativa. E aqui está algo crucial. Fé verdadeira não é mental. Não é você repetindo afirmações mentalmente esperando acreditar. Fé verdadeira é sentida, é visceral. É uma convicção profunda que você sente no seu ser. Neville chamava isso de sentimento de realidade cumprida. Quando você tem fé verdadeira em algo, você sente como se já fosse real. Não como se fosse acontecer, mas como se já fosse. Essa sensação de já é a fé operando como substância. E dessa sensação, a manifestação vem. A maioria das pessoas tenta ter fé através da mente. Elas pensam, vou acreditar nisso com força suficiente e vai acontecer. Mas pensamento sozinho não cria fé profunda. Pensamento é superfície. Fé é profundidade. Você precisa descer do nível de pensamento para nível de sentimento. Você precisa sentir a realidade do que você quer como se já existisse. E quando você sente, quando você habita aquele sentimento, você está na fé. Você está criando a substância. E a manifestação se torna inevitável. Neville contava de quando ele queria viajar para Barbados, mas não tinha dinheiro. Ele não teve fé de que conseguiria dinheiro. Ele teve fé de que já estava em Barbados. Ele sentiu estar lá. Habitou aquele sentimento. Dormia todas as noites como se estivesse em Barbados. Aquele sentimento era a substância da viagem. E em semanas, de forma completamente inesperada, dinheiro apareceu e ele foi. Não porque ele teve esperança de ir, mas porque ele teve fé. Ele teve a substância da viagem antes da viagem física. E a substância se solidificou em experiência física. Então, fé como substância opera assim. Você decide o que quer. Você assume na sua consciência que já é real. Você sente a realidade disso profundamente. Esse sentimento é a fé. Essa fé é a substância. Você mantém essa substância, habita nela, vive a partir dela.
e a substância invisível se solidifica em forma visível. Não porque você manipulou o universo, mas porque você seguiu a lei de como consciência cria realidade. Você criou a substância primeiro, e a forma seguiu a substância. Sempre segue. É lei. É preciso. É inevitável quando você faz certo. Agora vamos ao prático. Como você desenvolve fé inabalável na substância invisível quando o mundo visível contradiz completamente? Como você mantém fé em abundância quando a conta está vazia? Como você mantém fé em saúde quando o corpo está doente? Como você mantém fé em amor quando está sozinho? Esta é a arte. Esta é a maestria. E Neville ensinou técnicas específicas para desenvolver e manter fé inabalável. Primeira técnica: habite o fim. Não visualize o processo de conseguir o que você quer. Visualize e sinta já ter. Se você quer casa nova, não visualize procurando casas, negociando, comprando. Visualize estar na casa, como se já fosse sua. Sinta estar nela. Viva mentalmente a partir dela. Quando você habita o fim, você está na substância do fim. Você tem a fé do fim já cumprido, e dessa fé, o caminho para o fim se desdobra naturalmente. Você não precisa saber o como, você só precisa ter fé no fim. Habite o fim diariamente, especialmente antes de dormir. Segunda técnica: use o poder do eu sou. Toda vez que você diz, eu sou seguido de qualquer coisa, você está exercendo fé. Você está declarando substância. Se você diz, eu sou pobre, você está criando substância de pobreza. Se você diz, eu sou solitário, você está criando substância de solidão. Mas se você diz, eu sou abundante, eu sou amado, eu sou saudável, você está criando substância de abundância, amor, saúde. Então seja extremamente consciente do que você coloca depois de eu sou. Cada declaração de eu sou é ato de fé que cria substância correspondente. Terceira técnica: haja a partir da fé, não em direção a ela. A maioria das pessoas age tentando conseguir o que querem. Agem em direção à fé. Mas isso confirma que ainda não tem. Isso confirma fé em falta. Em vez disso, haja como se já tivesse. Haja a partir da fé de já ter. Se você tem fé em abundância, haja como pessoa abundante age. Não extravagantemente, mas com mentalidade de abundância. Se você tem fé em ser amado, haja como pessoa amada age. Com dignidade, valor próprio, sem carência. Ação a partir da fé reforça a fé. Ação em direção à fé enfraquece a fé. Quarta técnica: pratique assumir a partir do invisível. Toda manhã, antes de reagir ao mundo visível, passe tempo no mundo invisível. Fecha os olhos. Entra na tua imaginação. E lá, assume que tu tens o que desejas. Sente a realidade disso no mundo invisível. Habita nessa realidade por 15 minutos. Isso cria substância densa no invisível. E quando você abre os olhos e entra no visível, você carrega essa substância contigo. E ao longo do dia, volte mentalmente para aquela realidade invisível várias vezes. Isso mantém a substância densa, mesmo quando o visível ainda não corresponde. Quinta técnica: gratidão antecipada. Seja grato pelo que você tem fé que já é seu no invisível. Não gratidão futura, serei grato quando manifestar, mas gratidão presente. Sou grato agora porque já é meu na substância. Gratidão antecipada é ato poderoso de fé, porque você só é grato por algo que você tem. Então, quando você é grato antes de ver, você está tendo fé na substância antes da forma. E essa fé densa traz forma rapidamente. Pratique gratidão antecipada diariamente por tudo que você está manifestando. Sexta técnica: persista através da frustração. Nos primeiros dias e semanas de ter fé na substância invisível, enquanto o visível ainda não mudou, você vai sentir frustração. Vai sentir que não está funcionando. Vai querer desistir. Mas essa frustração
é o teste. Neville dizia que fé verdadeira é testada sempre. O teste é: você vai manter fé na substância invisível ou vai voltar para reagir ao visível? Se você volta para o visível, você perde a substância. Mas se você persiste na substância invisível, não importa o que, você passa pelo teste. E manifestação vem logo depois do teste, sempre. Sétima técnica: revise evidências de fé operando. Olhe para trás na sua vida, identifique momentos onde você teve fé profunda em algo e aconteceu. Mesmo que pequeno, você teve certeza de que ia passar na prova e passou. Você teve certeza de que ia conhecer alguém e conheceu. Você teve certeza sobre algo e se concretizou. Essas são evidências de fé operando como substância. Revise essas evidências regularmente. Isso fortalece sua confiança de que fé funciona. E confiança fortalece capacidade de ter fé maior em coisas maiores. Oitava técnica: proteja sua fé de influências negativas. Quando você está cultivando fé na substância invisível, você precisa protegê-la. Não compartilhe com pessoas que vão duvidar. Não consuma conteúdo que reforça a limitação. Não fique revisando evidência contrária constantemente. Crie bolha protetora ao redor da sua fé, onde ela pode crescer sem ser atacada. E dentro dessa bolha, nutra a fé diariamente através de imaginação, sentimento, gratidão, ação alinhada, até que fé se torne tão forte que influências externas não conseguem mais abalá-la. Nona técnica: lembre-se de que substância precede forma. Toda vez que você é tentado a duvidar porque não vê forma ainda, lembre-se conscientemente: substância precede forma sempre. A semente precede a árvore. O projeto precede a casa. A fé precede a manifestação. Você não pode ter forma sem substância primeiro. Então, se você tem a substância através da fé, a forma é inevitável. É apenas questão de tempo para a solidificação. Repita isso para si mesmo: eu tenho a substância, a forma está vindo. E relaxe na certeza disso. Décima técnica: celebre a substância, não apenas a forma. Quando você tem fé verdadeira, quando você sente a substância do que deseja, celebre isso. Não espere a forma física para celebrar. Celebre ter a substância agora. Celebração é reconhecimento, e reconhecimento fortalece. Quanto mais você reconhece e celebra a substância invisível, mais densa ela fica. E quanto mais densa, mais rápido se manifesta. Então seja feliz não por ter manifestado ainda, mas por ter a substância agora. Porque substância é tudo, forma é consequência automática. Quando você pratica essas 10 técnicas consistentemente, algo extraordinário acontece. Sua fé deixa de ser esperança frágil e se torna certeza inabalável. Você não está mais esperando que algo aconteça. Você sabe que já tem a substância. E está simplesmente permitindo que a substância se solidifique no tempo certo. Essa mudança de esperança para certeza é a diferença entre fé fraca que não manifesta e fé forte que manifesta tudo. E quando você tem fé forte, quando você realmente habita a substância invisível, você se torna imparável. Porque você não depende mais do visível para determinar o que é possível. Você cria o possível através da substância da sua fé. Agora vamos falar sobre o maior inimigo da fé: dúvida. Porque você pode ter fé forte num momento e dúvida demolir tudo no momento seguinte. Dúvida é como furar o recipiente onde você está acumulando substância. Toda a substância vaza e você precisa começar de novo. Então, aprender a superar dúvida e manter fé pura é absolutamente crucial. E Neville tinha insights profundos sobre isso. Primeira coisa, entenda que dúvida é normal. Você não é fraco por ter momentos de dúvida. Você é humano. Você foi condicionado a acreditar apenas no que vê.
E quando você está tendo fé no invisível enquanto o visível contradiz, dúvida vai surgir. A questão não é se você vai duvidar. A questão é o que você faz quando dúvida surge, se você se envolve com a dúvida, se você alimenta ela, se você deixa ela te convencer a abandonar a fé, você perde a substância. Mas se você reconhece a dúvida sem se envolver, se você simplesmente retorna para a fé, a substância permanece intacta. Pensa na dúvida como nuvem passando no céu. A nuvem aparece, mas você não precisa fazer nada com ela. Você não precisa lutar contra ela. Você não precisa se preocupar com ela. Você simplesmente deixa ela passar e continua focado no sol da sua fé. Mesma coisa com dúvida mental. Pensamento de dúvida surge. E se não funcionar? E se eu estou me enganando? Você não argumenta com esse pensamento. Você simplesmente observa, um pensamento de dúvida, e gentilmente retorna para o sentimento da fé, para a substância do que você está criando. Cada retorno fortalece a fé e enfraquece a dúvida. Segunda estratégia: não busque evidência externa para validar sua fé. Isso é armadilha, porque se você precisa de evidência para ter fé, não é fé, é constatação. Fé verdadeira existe antes da evidência, na ausência de evidência, contra a evidência. Então, quando você está tentado a checar se está funcionando, quando você está tentado a procurar sinais externos, pare, volte para dentro. Volte para a substância, sinta ela, habite ela, confie nela. A evidência vai vir, mas ela vem depois da fé, não antes. Se você condiciona sua fé à evidência, você inverte a ordem e nada manifesta. Terceira estratégia: entenda que substância invisível é mais real que forma visível. Isso vai contra tudo que te ensinaram, mas é verdade fundamental. O invisível é mais real porque é a causa. O visível é efeito. E efeito muda quando causa muda. Então, quando você tem dúvida porque o visível ainda não mudou, lembre-se, o visível é apenas efeito do invisível passado. Eu mudei o invisível agora. Novo visível está vindo. O antigo ainda está aqui porque há intervalo. Mas o novo é mais real porque é a causa atual. Essa compreensão elimina poder da dúvida baseada em evidência visível atual. Quarta estratégia: use afirmações de fé quando dúvida surge. Não afirmações tentando convencer, mas afirmações declarando verdade. Quando dúvida surge, declare: eu tenho fé na substância invisível. Eu confio no processo de manifestação. O invisível está se tornando visível agora. Fé é a substância do que desejo. Essas declarações não estão tentando criar fé que você não tem. Estão reconhecendo fé que você tem, mas momentaneamente esqueceu. Elas te trazem de volta para o centro, de volta para a substância, de volta para a fé. Quinta estratégia: rodeia-te de histórias de fé operando. Lê sobre pessoas que manifestaram através de fé. Neville Goddard, seus estudantes, qualquer um que usou fé como substância criativa. Essas histórias alimentam tua fé, te lembram que funciona, que não é teoria. É lei testada e comprovada, e quando tua própria fé vacila, essas histórias te sustentam, te dão esperança que fortalece tua capacidade de voltar para a fé plena. Então cerca-te de evidências de fé funcionando, não como muleta, mas como combustível. Sexta estratégia: pratica fé em pequenas coisas primeiro. Se tu estás lutando para ter fé em manifestação grande, começa com pequena. Escolhe algo específico, mas pequeno. Manifesta isso através de fé pura. Quando manifesta, tu tens prova pessoal de que fé como substância funciona. E essa prova fortalece tua capacidade de ter fé em coisas maiores. Neville sempre recomendava isso. Começa pequeno, prova para ti mesmo, e então escala. Fé é músculo. Quanto mais práticas, mais forte fica. Começa com peso que podes levantar e gradualmente aumenta. Sétima estratégia: lembra-te de que fé não é sobre merecer.
Muitas vezes, dúvida vem de sentimento de não merecimento. Eu não sou bom o suficiente para merecer isso. Mas fé não é sobre merecer. Fé é sobre lei. Lei não julga merecimento. Lei simplesmente opera. Se tu crias substância através de fé, manifestação vem, independente de merecer ou não. Então, quando dúvida vem disfarçada de não mereço, corta isso imediatamente. Não é sobre merecer, é sobre lei. E eu estou usando a lei. E lei sempre funciona. 8ª estratégia. Mantém fé pura, não misturando com medo. Fé e medo não podem coexistir. São opostos. Fé é substância de positividade. Medo é substância de negatividade. Se tu tens fé em abundância, mas medo de perder, tu tens fé dividida. E fé dividida cria resultados divididos. Tu manifestas um pouco de abundância e um pouco de perda. Então, examina tua fé. Ela é pura ou está misturada com medo? Se está misturada, trabalha em purificar. Identifica os medos. Reconhece que são apenas fé mal direcionada e redireciona toda a fé para positivo. Fé pura cria manifestação pura. 9ª estratégia. Entende que intervalo entre fé e manifestação é sagrado. Não é tempo perdido, é tempo de gestação. Quando mulher está grávida, há 9 meses entre concepção e nascimento. Esse tempo não é problema, é necessário. Bebê está se formando, mesmo com manifestação. Há intervalo entre criar substância através de fé e ver forma física. Esse intervalo não é evidência de que não está funcionando. É evidência de que está funcionando. Algo está se formando no invisível. Respeita o intervalo. Não o apresses com ansiedade. Deixa o processo acontecer no tempo certo. 10ª estratégia. Quando tudo mais falhar, descansa em Sabbath. Neville ensinava que Sabbath é descanso de esforço mental. Quando dúvida está muito forte, quando luta está muito intensa, para completamente descansa. Entra em estado de eu já fiz minha parte. Eu criei a substância através da fé. Agora eu descanso e deixo a manifestação vir. Esse descanso, esse soltar, muitas vezes é o que permite manifestação finalmente aparecer, porque tu paras de bloquear com esforço ansioso. Tu simplesmente confias. E da confiança pura, milagres acontecem. Quando tu aplicas essas 10 estratégias, dúvida perde poder sobre ti. Tu não te tornas imune à dúvida, mas tu aprendes a não deixar dúvida destruir tua fé. Tu aprendes a retornar rapidamente para a fé pura. E fé pura, mantida consistentemente sempre, sempre, sempre manifesta. Sempre. Porque fé pura é substância pura. E substância pura se solidifica em forma perfeita. É lei. É preciso. É inevitável quando tu fazes tua parte de manter a fé pura. Agora vamos fechar com como fazer fé como substância teu modo permanente de ser. Não apenas técnica que tu usas às vezes, mas tua realidade constante. Porque quando tu vives permanentemente em fé, quando fé como substância se torna quem tu és, tua vida inteira se transforma. Tu não estás mais reagindo ao mundo. Tu estás criando o mundo através da substância da tua fé constante. E isso é maestria. Isso é liberdade. Isso é poder verdadeiro. Primeiro princípio de viver em fé permanente. Acordo consciente todo dia. Todo dia, antes de abrir os olhos, antes de reagir ao mundo físico, tu te conectas com o mundo invisível. Tu sentes a substância das coisas que tu estás criando. Tu habitas tua fé por alguns minutos antes de entrar no visível. Isso estabelece tua consciência no invisível primeiro. Então, quando tu entras no visível, tu carregas o invisível contigo. Tu não és dominado pelo visível. Tu dominas através do invisível que tu habitaste primeiro. Segundo princípio, vive a partir do fim durante o dia. Em todas tuas interações, decisões, pensamentos, tu vives como se o que tu tens fé já fosse realidade. Não tu tentas fazer acontecer,
mas tu vives como se já fosse. Se tu tens fé em abundância, tu vives com mentalidade de abundância. Não extravagantemente, mas com generosidade, com paz, com ausência de medo sobre dinheiro. Se tu tens fé em ser amado, tu vives com dignidade e valor de alguém amado. Viver a partir do fim mantém-te na substância do fim, e da substância forma vem. Terceiro princípio: usa cada desafio como oportunidade de fortalecer fé. Quando algo indesejado acontece, em vez de reagir com medo ou dúvida, tu vês como teste de fé. Tu te perguntas: vou deixar isso abalar minha fé ou vou manter fé inabalável? E tu escolhes manter. Tu reconheces que desafio é apenas aparência no visível. No invisível, onde substância real existe, tua fé está criando algo diferente. E tu te ancoras no invisível, não no visível. Cada desafio superado assim fortalece tua fé exponencialmente. Quarto princípio: celebra constantemente a substância. Ao longo do dia, tu celebras não apenas quando coisas boas acontecem, mas tu celebras ter a substância. Tu te sentes grato, feliz, realizado não porque manifestou ainda, mas porque tu tens a fé. Tu tens a substância, e isso é tudo que importa, porque substância garante forma, então tu estás constantemente em alegria da substância, e alegria é vibração alta que acelera a manifestação. Então, celebração da substância traz forma mais rápido. Quinto princípio: compartilha fé quando apropriado. Quando tu vives em fé permanente, pessoas vão notar, vão perguntar, e tu podes compartilhar, não pregando, não tentando convencer, mas simplesmente compartilhando tua experiência. Como fé mudou tua vida. Como fé como substância é real. Ensinar fortalece teu próprio entendimento e ajuda outros a despertar para o poder da fé. Mas só compartilha com quem está aberto. Não tentes convencer céticos. Protege tua fé de negatividade enquanto nutres fé em outros que estão receptivos. Sexto princípio: mantém prática noturna sagrada. Não importa quão forte tua fé se torna durante o dia, mantém prática noturna de habitar o fim antes de dormir. Isso é como regar planta diariamente. Mesmo que planta esteja crescendo bem, ela precisa de água constante. Mesmo que tua fé esteja forte, ela precisa de nutrição constante. E o estado antes do sono é o momento mais poderoso para nutrir. Então, nunca abandones essa prática. É tua âncora, é tua recarga, é tua conexão diária profunda com substância invisível. Sétimo princípio: expande tua fé gradualmente. Começa com uma área, manifesta através de fé pura, e então aplica em outra área e outra. Gradualmente, tu te tornas proficiente em usar fé como substância em todas as áreas: financeira, relacionamentos, saúde, carreira, propósito. E quando tu tens fé operando em todas as áreas, tua vida inteira é expressão da substância que tu crias através de fé. Tu não tens mais áreas de luta, tu tens vida de fluxo, porque tudo flui da substância da tua fé constante. Oitavo princípio: perdoa-te por momentos de dúvida. Tu não vais ser perfeito. Vão ter dias em que tua fé vacila, dias em que tu duvidas, dias em que tu voltas para velho padrão de reagir ao visível. Não te julgues nesses momentos. Perdoa-te, reconhece que és humano e gentilmente retorna para a fé. Cada retorno fortalece o padrão de fé. E com o tempo, retornos ficam mais rápidos, dúvidas ficam mais curtas e fé fica mais dominante, até que fé se torna teu estado natural permanente. Nono princípio: reconhece que tu és expressão de Deus, criando através de fé. Fé não é algo separado de ti. Fé é Deus em ti criando. Quando tu tens fé, Deus está tendo fé através de ti.
tu és canal, tu és expressão. E quando tu reconheces isso, quando tu sentes isso, tua fé se torna infinitamente mais poderosa, porque não é pequeno tu tendo fé, é infinito criando através de ti. Tu te tornas consciente de que tua fé é Deus em ação. E nada é impossível para Deus. Então, nada é impossível para a tua fé. 10º e último princípio: vive em gratidão por conhecer a verdade. Tu agora sabes algo que maioria não sabe. Tu sabes que fé é substância das coisas invisíveis. Tu sabes que tu podes criar qualquer realidade através de fé. Tu sabes que não estás preso às circunstâncias. Tu tens poder, e esse conhecimento é presente raro. Sê grato por ele e honra-o vivendo-o. Não guardes como informação interessante. Vive como verdade transformadora. E ao viver, tu te tornas exemplo. Tu te tornas prova. Tu te tornas inspiração para outros que ainda não despertaram para o poder da fé. Teu plano de 90 dias para a mestria de fé como substância. Dias 1 a 30. Escolhe uma área específica. Identifica o que tu queres manifestar. Define claramente o fim. E pratica ter fé na substância do fim todos os dias. Prática noturna, antes de dormir. Prática matinal ao acordar. Celebração da substância ao longo do dia. Retorno para a fé sempre que dúvida surge. 30 dias de fé pura em uma área. Dias 31 a 60. Mantém primeira área e adiciona a segunda área. Agora tu estás tendo fé como substância em 2 áreas simultaneamente. Tua capacidade está expandindo. Tu estás se tornando mais proficiente. Dia 61 a 90, adiciona a terceira área ou aprofunda nas 2 primeiras. Neste ponto, fé como substância está se tornando teu modo natural de ser. Tu não precisas mais te forçar. Tu simplesmente habitas fé naturalmente. No final dos 90 dias, revisa tua vida. Vê o que mudou. Vê o que manifestou e então decide. Tu queres continuar vivendo assim? Vivendo em fé permanente como substância criativa, ou tu queres voltar para viver reagindo ao visível? A escolha é tua. Mas uma vez que tu experimentaste o poder de viver em fé, uma vez que tu viste manifestações reais, tu nunca mais queres voltar. Tu escolhes viver permanentemente em fé, e dessa escolha, tua vida inteira se torna obra de arte. Arte criada pela substância da tua fé constante. Recapitulando tudo. Fé não é crença vaga ou esperança futura. Fé é substância real das coisas invisíveis. Fé é aquilo de que tudo é feito antes de se tornar físico. Tu tens fé o tempo todo, mas geralmente está mal direcionada para limitações. Tu podes redirecionar tua fé conscientemente para possibilidades. Fé opera como substância criativa quando tu assumes na consciência que algo já é real e sentes profundamente essa realidade. Tu desenvolves fé inabalável através de 10 técnicas específicas, incluindo habitar o fim, usar eu sou conscientemente e praticar no invisível antes de entrar no visível. Tu superas dúvida, reconhecendo-a sem engajar, mantendo fé pura sem misturar com medo e confiando no intervalo sagrado entre substância e forma. E tu vives permanentemente em fé através de práticas diárias que mantêm-te ancorado no invisível, celebrando substância e expandindo fé gradualmente para todas as áreas da vida. Se este vídeo revelou verdade profunda para ti, deixa like, inscreve-te, ativa notificações. Continuo trazendo ensinamentos de Neville de forma que transformam vida real. E compromete-te com 90 dias de viver em fé como substância. Escolhe área, define fim, habita substância, mantém fé pura e observa tua vida transformar. Porque quando tu vives em fé, quando tu realmente entendes que fé é substância das coisas invisíveis, tu te tornas criador consciente. E criador consciente pode manifestar qualquer coisa, porque tu tens a substância.
E substância sempre, sempre, sempre se torna forma. Até próximo vídeo. E que tua fé seja substância densa que manifesta milagres constantemente.